Para vocês que há um ano atrás não, um pouco mais de um ano atrás, começou essa conexão Hive, né? Acho que em janeiro de 2025. Eu vou falar para vocês que eu não gostava, não, porque eu tinha que acordar cedo. E não era uma coisa assim normal para mim, porque eu sempre tive o hábito de dormir tarde. Então, essa conexão aqui, depois que eu fui me acostumando a me conectar, eu me conectava meio dormindo de manhã com um fone de ouvido na cama, eu não abria a câmera, eu dormia e acordava e ficava assim, eu preciso me conectar, eu preciso me conectar, mas confesso para vocês que não foi fácil chegar até aqui. Mas tudo é persistência. Eu vim aqui para falar para vocês sobre atividades geradoras de renda, né? Foi o que eu escrevi lá no Colmeia, né? No convite aqui para vocês. E eu vou falar para vocês que a maior e a mais importante é a conexão. É essa conexão. Peraí, deixa eu ver uma mensagem aqui. Sandra, após clicar na seta compartilhar, aparece um quadrado. Ah, tá. Tem aqui alguém me explicando como é que faz para botar o som, depois eu vejo. Então, assim, gente, a conexão aqui de manhã, ela é o primeiro passo que todo mundo tem que fazer para que vocês aprendam começar a fazer tudo o que precisa ser feito para vocês irem evoluindo aqui nesse negócio. Nessa conexão aqui de manhã, é que a gente consegue entender, por exemplo, como fazer uma lista. Tem algum microfone aberto aqui junto comigo. Espera aí que eu vou mutear. Eu mudei, eu deixei todo mundo mudo agora. Ninguém fala mais nada, só eu. Então vamos lá. E aí, essa conexão Hive, ela faz com que a gente entenda o caminho que tem que ser seguido. Muita gente chega aqui e não sabe nem como fazer uma lista. É claro que a gente deve fazer o patrocínio responsável, a gente deve acompanhar, mas o estar aqui conectado todos os dias, ouvindo o que as pessoas vêm aqui falar, faz com que a gente crie um direcionamento para onde a gente tem que ir. Então, eu já vinha, desde a época da outra empresa, fazendo parte aqui desse modelo de negócio. Eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade. Eu não conseguia convidar, eu não conseguia apresentar plano, eu não conseguia muito. Eu tinha com vergonha, eu achava que eu estava incomodando as pessoas. E aqui, nessa conexão, a gente vai mudando a nossa mentalidade e a gente vai evoluindo. Para vocês terem, aqui eu sou a prova viva disso. Eu estou desde a época da Junesse. Eu não conseguia apresentar plano, não conseguia fazer convite. Hoje eu estou aqui no Conexão Hive. E aqui na Conexão Hive, eu digo para vocês, falando de atividades geradoras de renda, essa é a primeira, que todos os dias a gente tem que criar este hábito. Depois a gente tem que começar o quê? Para ter começado com isso, é fazer uma lista. Fazer a lista das pessoas que estão ao nosso redor, são as pessoas que estão no contato nosso do WhatsApp, são os nossos amigos, são as pessoas do mercadinho, são as pessoas que estão na academia, são as pessoas que estão ao nosso redor, porque todo mundo tem que saber o que a gente faz. E principalmente agora com essa nova fase da raiva, que a gente vai falar de uma coisa que todo mundo usa, que é energia. Quem não usa energia hoje? Assim, todo mundo necessita disso. Então, não é só mais sobre quem usa suplemento, ou quem está precisando emagrecer, ou quem não dorme bem, é quem usa energia, que é todo mundo. Então, o primeiro passo da uma atividade geradora de renda é a lista. Sem ela, a gente não faz nada, tá? Um pouco tempo atrás, eu dei um treinamento, que foi à noite, falando sobre atividade, da atividade geradora de renda, não. Falei sobre
é, é, eu falei sobre como que as pessoas devem chegar aqui e começar a fazer o negócio. Foi um treinamento para falar para vocês sobre redes sociais. As redes sociais eu utilizo bastante para fazer a minha lista. Porque a minha lista, ou chegou uma hora que todas as pessoas que estão ao meu redor, elas já sabem o que eu faço. E aí, para quem que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Para quem que eu, assim, meu Deus, eu preciso continuar trabalhando. E eu fui me desenvolver, tá, gente? Então, eu comecei a me desenvolver aprendendo com outras pessoas que já faziam parte do projeto desde a outra empresa, como que eu faço para abordar e fazer contato frio. E aí eu fui me desenvolvendo nessa parte de continuar gerando uma lista. A minha lista, ela tem que ser viva. Ela tem que continuar crescendo todos os dias. Todos os dias eu tenho que ter atividades que me gerem renda. Então, a minha lista, todos os dias eu trabalho nela. Todos os dias eu procuro pessoas para falar. Se eu estou na academia e eu converso com alguém, eu falo sobre o assunto, que nada mais é do que falar do suplemento, começa um assunto sobre um treino, que depois a gente fala sobre os suplementos, que depois a gente fala de mulheres em menopausa, a gente fala de envelhecer com qualidade de vida, e a gente pode começar a entrar no assunto de energia. Isso é fazer lista no presencial. No, nas redes sociais, o que que é fazer lista? É convidar pessoas para apresentar o projeto. No meu caso, tem pessoas que trabalham lista nas redes sociais para fazer contato com pessoas, para fazer venda. Eu faço muito abordagem para apresentar projeto. Nesse treinamento que eu dei, que ele está gravado lá no Rádio Academy e também no meu YouTube, que eu comecei a trabalhar o meu YouTube também, porque antes eu não fazia isso. Tá vendo que a gente vai evoluindo, né? Eu não tinha chegado no YouTube até 30 dias atrás, eu não lembro exatamente que data que eu fiz esse treinamento, mas foi a primeira vez que eu guardei alguma coisa lá no meu YouTube. Porque lá no futuro eu vou ter conteúdos já guardados dentro do meu YouTube para que as pessoas vejam. Isso não deixa de ser uma atividade geradora de renda. Então, isso é tudo uma evolução. Hoje eu estou no meu link do Zoom aqui para falar com vocês. Por quê? Porque isso aqui vai ficar gravado. Isso aqui vai ficar gravado, e como a gravação ela vai ficar aqui no meu Zoom, eu já aprendi a colocar lá no meu YouTube. Porque eu já estou começando a criar conteúdos para o meu YouTube que não tinha nada. Na verdade, tinha alguns testes que eu fiz um tempo passado aí, porque eu estava testando, mas, gente, eu não consigo falar sozinha. Fazer uma live sozinha, não tem ninguém me vendo e eu falando sozinha. Eu não cheguei nesse nível ainda. Eu preciso estar olhando aqui na cara de vocês para eu conseguir falar. Senão eu ainda não consigo desenvolver um assunto sem sabendo que não tem ninguém me ouvindo. É muito esquisito. E isso também é uma atividade geradora de renda, tá? Outra atividade geradora de renda, apresentar o projeto, apresentar o plano. E para algumas pessoas aqui ainda é muito difícil. Para mim foi muito difícil. Hoje eu faço isso com a maior tranquilidade, que antes era uma grande dificuldade. Tudo é treino. Mas vamos lá, atividade geradora de renda. Primeiramente, a gente tem que ter a lista para poder convidar. Se a gente convidar para fazer o quê? O que que a gente tem que fazer? Ou a gente vai apresentar um produto, ou a gente vai fazer uma degustação, ou a gente vai apresentar o projeto. Então, o que que a gente tem que fazer? Começar a apresentar o projeto, aprender a apresentar o projeto. A gente não precisa apresentar esse projeto, gente, com os slides. Às vezes as pessoas acham que para apresentar o projeto precisa de ter aqueles slides todos. E aquilo, às vezes, na cabeça das pessoas, se torna uma grande dificuldade. Eu comecei a apresentar sem slide. Eu não apresentava com slide. Eu acho que cada um tem aqui um jeito de fazer. Eu apresentei pela primeira vez abrindo a loja online e explicando para a pessoa do meu jeito que eu sabia.
O que eu sabia é que eu tinha uma loja online que tinha excelentes produtos que eu podia abrir, eu podia mostrar alguns produtos, eu podia mostrar que o cliente, toda vez que ele vem fazer uma compra, ele tem que se cadastrar naquela loja online, e que todas as vezes que ele se logar ao sistema da Raiva, independente de que loja, que ele se clicou lá no Instagram ou no WhatsApp de alguém, porque vai chegar uma hora que os nossos clientes, eles vão clicar em outros links. Então, como que eu explicar para as pessoas o que que é o nosso projeto, o que que é uma recorrência? É que todas as vezes que a pessoa se conectar à plataforma da Hive, independente do link que ela se conecta, ela vai ter a recorrência, porque essa pessoa, na hora que ela digitar o login e senha dela, ela vai cair na minha loja de novo. E isso vai me gerar comissão o resto da vida. Então, isso quer dizer que daqui 10 anos, aquele cliente que comprou uma creatina de mim hoje, ele vai continuar sendo meu cliente. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa sala já entendeu isso. Então, que é a forma mais fácil de vocês ir fazerem alguém entender o que que é esse projeto, sem precisar apresentar aquele monte de slide? Isso é o começo, tá? E assim eu fui. Quem eu foquei? Eu foquei em pessoas da área da saúde, porque para mim, na minha cabeça, é muito óbvio que alguém da área da saúde vai indicar suplemento. E se essa pessoa já indica suplemento e tem um cupom de desconto, por que que ela não vai querer ter o link da Hive também e ela vai poder monetizar? Aí vieram outras dificuldades, aí é outra atividade geradora de renda. Vamos aprender ao quê? É, é, assim, contornar objeções. Isso tem vários treinamentos aqui. A gente tem que aprender a contornar objeções para a gente seguir o caminho. E aí foi outra coisa que eu tive que aprender, a contornar objeções. Eu não sou craque, mas eu melhorei bastante. Tem algumas objeções que eu já sei que elas vão chegar e eu já me previno antes para ninguém nem me perguntar. Ah, mas eu sou nutricionista, você não vai me dar nenhum produto de graça? E assim foi. Depois, isso é um outro treinamento que um dia eu dou aqui para vocês, tá? Porque aqui a gente tem um projeto, a gente pensa que há pessoas aqui que vêm empreender, é um modelo diferente, é um modelo aonde aqui a gente vem para monetizar. Então, essas pessoas que hoje têm a visão de que elas podem ganhar produtos de graça, uma hora elas vão ter muito mais do que produtos de graça, elas vão ter um saldo aqui para poder transferir para a conta delas, porque ninguém vai usar tanto produto assim ao ponto do dinheiro que a gente vai ganhar aqui. E é isso que eu mostro. Inclusive, eu abro o meu escritório virtual. O meu escritório tem os números lá, porque eu estou da Hype desde o dia -1, né? Como eu disse para vocês, eu vim lá da outra empresa. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que desenvolver de habilidades. Então, a gente tem que ter a nossa lista viva, para a gente poder conseguir ter agendamentos todos os dias e apresentar projeto. A gente tem que aprender a apresentar o plano, a gente tem que aprender a contornar objeções, e aí a coisa vai indo. E aí outra habilidade que a gente tem que aprender, porque isso faz parte, tá? Todas aquelas pessoas que eu falei, desde aí da época que eu nem sabia apresentar o plano direito, eles estão numa planilha Excel super simples, tá? Eu já criei alguns artifícios aqui, já criei alguns CRMs aqui no meu computador, que faz o negócio ficar mais organizado. Mas para mim, eu, no meu jeito de ser, uma planilha Excel, quando eu abro ela, eu enxergo tudo que eu preciso. Quem eu já cadastrei, quem eu cadastrei que eu não ativei, quem está lá que eu apresentei o plano, mas não se cadastrou, mas gostou. Eu tenho lá o nome, da onde é a pessoa, eu tenho o contato dela, eu tenho a data da qual eu falei com ela e a descriçãozinha de quem é essa pessoa, qual que é o perfil dela, do que ela gosta, o que que foi marcante que ela falou para mim. E ali eu tenho um histórico muito simples, que eu bato o olho ali e eu vou voltando para trás e eu consigo fazer o quê? Follow-up. Follow-up é uma das atividades geradoras de renda muito importantes. Porque essas pessoas, elas escutaram a gente, mas elas ficaram lá pensando e elas não fizeram nada. Se a gente não voltar para falar com elas de novo, elas vão esquecer. E aí, sabe o que vai acontecer?
vai chegar uma hora que vocês vão encontrar com elas vão falar assim, elas vão estar vendendo Hive. E aí você fala assim, ué, você veio para a Hive? Aí eu falei assim, então, eu me cadastrei. Eu falei assim, poxa, mas eu te apresentei aquele dia, e aquele dia lá você ficou pensando. Aí eu falei assim, então. Aí eu fiquei na dúvida, mas aí uma outra pessoa falou comigo, agora recentemente, e eu entrei. A pessoa ela não vai entrar com você porque a outra pessoa se atravessou. Se atravessou, não, ninguém se atravessou. Foi você que não fez o follow-up. Ela nem lembrou mais de te chamar. Porque a pessoa ela não está preocupada com você, ela está preocupada com ela. Ela está preocupada se aquilo vai ser bom para ela ou não. E aí você não fez o follow-up, você não se fez ser lembrado, e ela foi lá e cadastrou com outro. E aí vocês vão ver o quanto dói. Quanto dói. Isso já aconteceu comigo. Então, uma coisa que eu aprendi foi voltar para trás e fazer o follow-up. Eu tento colocar sempre as pessoas já no meu Instagram, para que elas já fiquem lá, me vendo pelo menos. E aí, de tempos em tempos, eu volto para trás, falando com essas pessoas novamente. Sempre a gente tem que arrumar um bom motivo para poder abordar essa pessoa de novo. Tô falando para vocês irem lá toda hora, tá? Porque a pessoa que volta lá toda hora, na mesma pessoa, inúmeras vezes, é porque ela não está criando uma lista viva. Lembra que eu falei que a gente tem que criar uma lista viva? Que a gente tem que ter pessoas para falar todos os dias? Se eu não tiver procurando novos prospectos, para eu continuar fazendo o meu trabalho, eu fico remoendo aquele que me disse o não. E eu fico voltando toda hora naquele que não é ainda a hora de eu fazer o follow-up. Tem um time, gente. O time é muito a nossa própria percepção, com o perfil daquela pessoa. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui de follow-up. Esses dias, né? Eu fiz algumas abordagens lá pelo LinkedIn, que eu até expliquei lá no treinamento que eu fiz anteriormente. E eu falei com pessoas que estão no Nordeste, pessoas que estão lá no Rio Grande do Norte, pessoas que estão lá no Pernambuco. E eu sei que tem energia lá. O que que eu tenho que fazer, gente? O que que eu tenho que fazer? Eu falei de quê? Eu falei de suplemento com elas, porque eu nem sabia o que que ia vir energia para cá. Ainda eu não sabia. Agora eu sei. O que que eu tenho que fazer? Tá cedo para eu voltar para falar de suplemento com essa pessoa de novo. Ok. Talvez esteja muito recente, mas eu tenho que voltar lá para falar com ela que agora a gente tem uma outra possibilidade, que é energia. Agora, como é que eu vou falar de expansão de energia para uma pessoa que é da área da saúde? É esquisito. É esquisito. O que que a gente vai ter que fazer? Ai, gente, olha, vamos criar um jeito de falar, mas a gente vai ter que falar. Nem que seja para ela ganhar desconto lá na luz elétrica dela, que ela recebe na casa dela. Eu tenho que dar um jeito de falar que agora a raiva, gente, a raiva, agora ela não cuida só da saúde. Você que é Nutri, né, que a gente está levando longevidade, que a gente está levando saúde para as pessoas. Se eu quero ver, eu tô com 54, eu já falei isso para vocês aqui. Se eu tô com 54 e eu quero viver no mínimo mais 50, eu vou precisar, além da minha saúde, das minhas perninhas e tudo funcionando direitinho aqui para eu continuar vivendo bem, eu preciso de quê? Eu preciso de energia, eu preciso desse planeta funcionando também. Então é sobre isso. A raiva, ela não cuida só da saúde das pessoas, ela cuida da saúde do planeta. A raiva agora ela é um ecossistema. Então é esse tipo de abordagem que eu escutei um dos Reds falando, se eu não me engano foi Marcos Clemente, que eu falei assim, gente, essa é a frase que eu vou começar a usar. E olha, a gente vai escutar várias frases, várias, vários slogans que vai vir agora. Vamos pegar esses ganchos para a gente usar, para a gente voltar para fazer esse follow-up. Eu acabei de ver aqui, antes de entrar aqui na reunião, eu estava aqui navegando no Instagram e eu estava lá, cara, apareceu para mim o Hive Revolution. Eu não sei quem é que já está conectado aqui no Hive Revolution. Já tem lá o Marcos Clemente fazendo um Reels falando.
sobre a nova fase do marketing de relacionamento, do que o online virou há um tempo atrás até o momento, e o que que as pessoas estão procurando no momento agora, que também está deixando de ser aquela coisa fria de somente online, e agora a gente ter a parte do presencial novamente. E que o marketing de relacionamento pode estar vindo de novo muito forte para o presencial, porque as pessoas estão sentindo falta dessa conexão. Então, só ali, um pouquinho que eu escutei, eu ia até colocar aqui no início da reunião para vocês verem, mas eu não tenho ainda essa. Eu tinha aí que me logar no Instagram, enfim. E aí você já me falou que não saiu o som, então já não ia dar certo. Mas vamos lá no Hive Revolution e olha o que que ele está falando. Ali vocês podem pegar ganchos para iniciar uma conversa com alguém para falar de algo que não tem nada a ver com suplemento, que talvez seja a maior dificuldade de todo mundo aqui nesse momento. Como é que eu vou entrar para falar de energia? Gente, que se eu falo de suplemento o tempo inteiro, tá? Mas e para a gente falar de negócio, para a gente falar de negócio, gente, se a gente falava de recorrência com suplemento, você imagina falar de recorrência com energia, que todo mundo consome energia, inclusive dormindo. Né? Eu durmo com ar-condicionado todos os dias. Hoje a gente precisa de energia para carregar o celular. Hoje a gente precisa de energia para carregar um carro elétrico. Cada vez mais as pessoas precisam de energia. Então a gente tem que enxergar que uma operação, na minha cabeça, é muito mais fácil do que vender creatina, tá? Então vamos voltar ao follow-up. Desde aquela pessoa que você conheceu lá em 2023, que talvez você tenha falado da raiva e ela não se interessou. Eu foquei muito em pessoas da área da saúde, porque eu tinha que desenvolver uma velocidade, gente. Eu falei para vocês que eu tinha dificuldade. Então, foi uma forma de eu criar um movimento que eu conseguisse executar, falar com profissionais da área da saúde. Mas a minha visão, depois que veio essa parte de energia que a gente vai começar agora, a minha cabeça já mudou. Eu não tenho que falar só com o profissional da área da saúde, eu tenho que falar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que está querendo geração de renda passiva. Qualquer pessoa que quer um desconto na energia elétrica. A gente sabe que algumas regiões a gente ainda não tem, mas nós vamos descobrir, tá? E ó, sábado, outra atividade geradora de renda, tá? Sábado a gente tem um evento, dia 11. Sábado, se todo mundo aqui está com dúvidas sobre a parte de energia, a gente tem, no mínimo, obrigação de estar conectado no online. Ai, mas eu já tenho um evento, foi em cima da hora. Foi, tudo mudou rápido, mas ninguém vai ficar esperando passar 15, 20 dias, 30 dias para todo mundo se programar para estar conectado no evento, tá? Por isso que é agora. É agora, a gente não tem que perder. Quem não conseguiu e não vai conseguir estar no presencial, vai ter. Eu tenho certeza que vai ter um online aqui, porque o Brasil inteiro precisa estar conectado nesse dia, tá? Então, a gente tendo esse online para a gente se conectar. Mesmo que alguém tenha aqui um compromisso, isso vai ficar gravado. E se vai ficar gravado, eu vou ver de sábado para domingo de madrugada que seja. Mas todo mundo tem que acordar na segunda-feira sabendo o que foi falado nesse evento no final de semana, tá? E aí vamos falar de mais uma atividade geradora de renda, que é promoção de eventos. Sabe quando que eu conseguia promover evento, gente? Nunca, nunca. Eu tinha vergonha de promover evento. Porque para mim, foi assim, imagina, ó, promover evento aqui para vocês que já são da empresa é uma coisa. Promover evento para quem não é da empresa é muito esquisito. Parecia, falei assim, como é que a pessoa vai num evento da minha empresa e ainda vai ter que pagar? Fala para mim, como é que eu vou convidar alguém? Como é que eu vou convencer alguém de ir num evento que ela vai ter que pagar, né? E principalmente quando eu pensava em profissionais da área da saúde. Porque na minha cabeça é assim, pô, o cara tem que ser convidado de honra, entendeu? Mas aqui eu estou oferecendo uma oportunidade gigantesca de crescimento financeiro.
de conhecimento, de treinamentos, treinamentos surreais que a gente tem aqui todos os dias de manhã. Entendeu? O valor que a gente tem aqui é para a gente ter orgulho de oferecer. Então, assim, as pessoas das quais eu já estou falando para prospectar, que nem são da Hive ainda, gente, eu vou falar para vocês, pode ser que elas não estejam conectadas, mas eu estou falando que elas vão, que vamos ter esse evento no dia 11, tá? Eu vou estar conectada nele, tá? Porque eu preciso saber, porque essas mesmas pessoas, eu vou ter que voltar para trás e vou ter que falar para elas o que eu aprendi lá no final de semana, tá? Então, gente, atividade geradora de renda é promoção de eventos. Porque se uma pessoa que você já está falando, ou um afiliado que já está aqui, quando ele está ali conectado, ele vai aprender, ele vai aprender. E vocês já ouviram o Zé falando? Conecte pessoas aos eventos e deixe o evento trabalhar para vocês. Isso quer dizer que se eu botar 10 pessoas dentro de um evento, essas 10 pessoas, elas estão escutando pessoas melhores do que eu falarem sobre o projeto. É muito melhor eles ouvirem da fonte direta do que ouvir de mim depois, porque pode ter falha de comunicação quando vem da minha boca. Porque vocês lembram da brincadeira telefone sem fio, quando a gente era criança? Que a conversa que saiu lá na ponta, na outra ponta, chega totalmente diferente. Então, se a gente conectar pessoas dentro do evento, diretamente dentro do evento, é a fonte inicial, é a fonte mais correta da onde essas pessoas têm que estar aprendendo, ouvindo pela primeira vez sobre o projeto. Então, por isso a importância de conectar pessoas no evento, porque lá no evento teremos pessoas melhores do que nós para falar sobre o projeto, para falar daquilo que a gente não domina ainda, tá? Quando a gente vai falar de suplemento, por exemplo, eu sei falar de suplemento, eu sei falar do nosso plano de negócio atual, mas mesmo assim, quando tem um Marcos Clemente falando, quando tem uma Diana Couto falando, quando tem o Fernão Batistoni falando, é muito melhor do que a Sandra falando. E outra, a autoridade deles, o resultado deles é um algo a mais. Então, é muito melhor eles falando do que nós. Então, conectem pessoas aos eventos sempre que possível, tá? Porque é aí que vai ser a nossa alavancagem, tá? Depois a gente tem aí, ó, outras atividades geradoras de renda, aí já entra na parte de fechamento, que é uma outra habilidade que a gente tem que desenvolver. Todas elas têm seus desafios e todas elas a gente só aprende na prática, tá? E a outra que eu estou desenvolvendo agora, tá? É lidar, assim, treinar pessoas. Primeiro, eu tô aqui. Olha isso, gente, eu tô aqui. Isso daqui, para mim, nossa, é uma grande novidade na minha vida. Mas a gente tem que se sentir preparado. Até pouco tempo atrás, gente, eu nem assim. Alguém me chamou para eu estar aqui porque alguém me viu falando e achou que eu estou apta. Não é porque eu achava, que a gente sempre acha que não está. Não é porque eu acho que eu estou apta. É porque alguém que está me vendo falou, Sandra, vai lá que você consegue. E aí, quando me falaram isso, a nossa cabeça acredita. E aí, quando a nossa cabeça acredita, a gente, puta, eu consigo. E aí a leveza vem. A leveza vem, eu estou conseguindo. Falar para vocês que é fácil? Não, não é fácil. É confortável? Não, não é confortável. Eu tive que mudar minha rotina para aqui hoje. Eu não era, faz parte da minha natureza estar aqui nesse momento. Normalmente eu tô de câmera fechada no comecinho, porque eu acabei de chegar da academia. Sempre chego uns minutinhos atrasada, porque eu não vou ter que falar, entendeu? Mas eu tenho que desenvolver isso, gente, porque vai chegar uma hora que a gente, quem vai desenvolver time comercial aqui, vai ter isso para fazer. Uma hora a gente vai ter que tomar frente disso aqui também, entendeu? Os heads, eles não vão estar aqui na eternidade, porque vão vir outros heads que vão assumir esse posto. E tem que ser assim, tá? As pessoas que estão aqui todos os dias, que é a Miriam e a Andrea, elas também não têm que estar aqui mais todos os dias. Eu acho que tem que começar a entrar novas pessoas até para aliviar a agenda delas.
Porque eu também tenho pessoas que estão aqui conectadas que são do meu time, é interesse meu agora estar aqui também. Porque antes eu não tinha ninguém, agora eu tenho. E isso é uma nova habilidade que a gente, cada um do seu tempo, mas vamos desenvolver. Então, isso para mim é novo. Aprender a ensinar pessoas também é muito novo. Como é que eu falo com essas pessoas? Como é que eu entendo o temperamento dessas pessoas? Como é que eu falo com a fulana? Como é que eu falo com a ciclana? Como é que eu falo quando é homem? Quando eu falo com o casal? E assim a gente vai melhorando. Eu ainda falo besteira de vez em quando. E eu falo, ai, caramba, falei, agora já foi, já falei. Mas, gente, é assim, tá? E se a gente não se botar à prova, a gente não se desenvolve, tá? Então, assim, quando a Miriam me mandou mensagem nas vésperas da viagem dela na semana passada, ela fez, Sandra, a Andréa vai te chamar. Você vai fazer uma conexão Hive semana que vem, junto com fulano, ciclano e beltrano. Eu falei assim, meu Deus! Mas aí, depois do segundo momento, eu já falei, calma. Nada mais é do que você falar com as pessoas que já estão te vendo lá todos os dias. Você já fez um treinamento lá de noite. Eu só fiquei preocupada porque eu tinha que me organizar, porque eu falar dentro da minha casa ainda, às vezes com meu marido passando para lá e para cá, às vezes me desconcentra. Então eu saí do meu ambiente da minha casa, eu estou na área de lazer do meu prédio, porque aqui eu consigo falar com vocês sem me preocupar, entendeu? Eu estou aqui concentrada para falar com vocês. Então, assim, a gente vai criando meios para a gente evoluir. Eu não posso criar disso um obstáculo na minha vida, entendeu? E a gente, assim, a gente vai se desenvolver, tá? Então, tudo aquilo que vocês têm dificuldade hoje, vocês têm que persistir para que amanhã deixe de ser uma dificuldade. E para que vocês consigam falar daqui a um tempo todas as dificuldades que vocês tiveram para as pessoas que estão seguindo vocês, que confiam em vocês, que vão que tá aqui porque vocês estão aqui, tá? Eu estou aqui desde o início porque eu sou uma pessoa persistente, porque por vários momentos eu não tive nenhum resultado. Eu não tive nenhum resultado durante muito tempo e hoje eu ainda não tenho o resultado que eu gostaria de ter, mas eu tenho a certeza absoluta que eu vou alcançar. E é isso que eu quero passar aqui para vocês, tá? O resultado financeiro eu não tenho ainda, que eu quero ter, mas o resultado de desenvolvimento eu já tenho. Eu tô aqui. Então é isso que eu vim aqui falar para vocês, que a gente tem primeiro o resultado da evolução do nosso trabalho. Depois vem o resultado financeiro. E eu estou emocionada por estar aqui hoje com vocês. Obrigada mesmo. E é isso que eu vim passar para vocês. Alguém tem alguma dúvida, quer me perguntar? Podem abrir os microfones, eu vou desmutar todo mundo. Eu vou falar. Ah, pode falar. Sandra, parabéns. Seu treinamento foi fantástico. Cheguei também um pouquinho atrasada, porque também estava na academia. E aí, você foi sensacional. Parabéns, que você continue vindo aqui dar treinamento pra gente, porque você tem todo mundo aqui, né? É o que a gente fala. É só vir. A gente tem que sair do conforto. É sobre É, isso. A gente é confortável porque a gente tem a Andréia com a Miriam aqui na frente para aí tocar o fica barco. fácil, né? Fica fácil. Assim, você mesmo teve eu também tive a mesma surpresa. André me chamando, falou: "Você vai?" Eu, quê? Como assim? Aí a gente já fica, eu falei: "Não, calma, respira, que vai dar tudo certo. A gente é capaz, como a gente não acha que é, mas a gente é, porque quem está ao nosso redor vê isso. Então, você está de Sim. parabéns, tá? Parabéns pela tua evolução, pelo teu crescimento aqui dentro. E eu convido também mais pessoas a estarem com a gente, né? Porque a gente é um time e eu acho que a gente vai aprendendo dia após dia. Parabéns, viu? Ai, gente, obrigada. E eu espero ter ajudado muitos aqui que têm também a mesma dificuldade, tá? E a primeira evolução, o primeiro resultado que a gente vai ter aqui.
É essa evolução, que para mim era impossível, tá? E depois o resto a gente vai estar pronto. O resto é só a gente continuar. É isso que eu escuto. Continua. No dia que eu escutei isso, continua, você está no caminho, isso me deu uma tranquilidade, porque parece que a gente não está no caminho certo. Parece que a gente está fazendo alguma coisa, puta, tá tudo errado, eu não vou conseguir. Mas quando a gente começa a ver que a gente está no caminho certo, é só um tempo de maturação para a gente alcançar, eu tenho certeza que eu vou alcançar. Eu também, eu tenho certeza. E um dia eu vou estar com a Torre Eiffel aqui nas minhas costas, tá? Fazendo reunião para vocês. Entendeu? Eu vou estar, sei lá, nas Maldivas, também é um dos quadros dos sonhos. Já fizeram o quadro dos sonhos? Gente, vamos fazer. Porque a gente tem liberdade geográfica aqui. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo fazendo essa reunião com vocês, tá? Então é isso. Eu espero ter contribuído muito aqui para Sandra, vocês. Eu estou super feliz de ter participado. Sandra, As meninas querem falar aí, ó. Pode falar, pode falar, pode falar. fala, Paty, você levantou a mão primeiro, depois eu falo. Ô, amor, que coisa boa é poder ouvir você, Sandrinha. Já admiro há bastante tempo. Já fui ousada em falar com a Sandra para a gente fazer um evento no dia da prova do teatro do meu filho aí em Santos. E ouvi ela falando que aqui o crescimento é muito mais pessoal do que financeiro. Eu devo concordar com isso, porque é mesmo. Quem entra por dinheiro também sai por causa do dinheiro. Mas quem fica, fica porque entende que aqui é uma escola de vida. Aqui a gente aprende um com o outro. E é errando que a gente aprende. Alguém aqui que é pai e mãe, já sabia o que era ser pai e mãe sem ser sendo? Sem Não. começar a ser pai e mãe? Ninguém. Casamento é assim, tudo na vida é assim. Quando dava aula em universidade, eu falava isso muito para os meus alunos. Vocês não têm que sair daqui achando que vocês já sabem tudo. Pelo contrário, se vocês não começarem a ter a experiência de fazer acontecer, de começar um atendimento, é um caso, é um diagnóstico, é uma avaliação, vocês nunca vão ter experiência. E é errando que a gente aprende. E é vivendo que a gente ensina também. E assim é a vida. Então, ó, Sandrinha, parabéns. Gosto muito de uma frase que está na Bíblia, de um versículo. Foi Moisés falando para Deus quando ele foi chamado a um desafio enorme. Ele disse: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, que nós todos possamos ser assim como a Sandra, como a Lidinha, como tantas outras. E homens, cadê vocês que só dá mulherada aqui? Tá muito cheiro de flor. Gente, vamos lá fazer a foto? Vamos fazer a foto, porque a gente A não Socorro pode quer falar, esquecer. Sandra. Ah, vamos lá, Socorro, pode falar. Tá fechado, Socorro. Seu Abre seu microfone. microfone, Socorro. Pronto. Parabéns, Sandra. Parabéns a Lídia, ontem e as outras meninas. É alegria estar com vocês. Realmente é um processo de crescimento, de maturação da nossa compreensão interna desse amor próprio, porque, né, estamos saindo de um período de celebrações que fala muito sobre os mandamentos e o maior dele é amar o próximo como a si mesmo. Mas como que eu posso te amar se eu não me amo? Como eu posso passar para ti as informações boas se eu ainda não as compreendi? Então, é um crescimento, é uma internalização. Ontem eu tive o prazer de conversar com Carmen, tá? Aprendi muito numa conversa rápida com ela. Então, assim, parabéns a todos vocês. Eu aprendi muito com vocês. Muito mesmo, tá? E me colocar à disposição para contribuir quando vocês perceberem aí que eu tenho algo para contribuir. E eu tenho uma pergunta, Sandra, se você pudesse, não puder agora no privado, Pode falar. uma dica como contornar essas objeções da nutricionista, que eu estou chegando até agora, eu estou conseguindo chegar até esse pessoal, Vamos tá lá. bom? Vou ser Obrigada. breve, tá? Vou ser breve. O que que eu faço? Eu, eu já começo falando do projeto, perguntando para elas, você já tem parceria com marcas de suplemento?
Aí elas falam, ah, eu tenho com a tal marca, com a tal marca, com a tal marca. Outras falam que só tem em loja de suplemento. Eu falo assim, ai, que bacana. E você ganha, você tem desconto no seu suplemento? Aí na hora ela fala, não, eu tenho desconto, eu tenho X de desconto quando eu compro. Você, ai, que bacana. E o seu cliente, seu paciente também tem desconto, né? Ah, eu tenho desconto. Isso quer dizer que, se ela falou para mim que ela compra com desconto, ela não ganha nada de graça. Entendeu? Então, a maioria delas, quando a gente não faz esse tipo de pergunta, ela já fala sem saber o que eu vou falar. Ela não falei nada do projeto. Então, ela já me falou que compra com desconto. Então, na hora que eu vou lá desenrolando o projeto, eu falo assim: como você já me disse, aqui na Hive o seu cliente, o seu paciente, ele vai ter desconto nos suplementos, e como você mesma disse, você compra os seus suplementos com desconto. Aqui a gente, inclusive, compra em preço de atacado. A gente pode ter muito desconto e vai ter uma hora que o seu produto vai sair de graça, porque aqui a gente vai ganhar mais dinheiro do que a gente usa produto. Porque aqui a gente tem as comissões com recorrência. E aí, toda aquela coisa que vai chegar lá no final da reunião, que é ah, mas você não vai me mandar nada para eu provar, eu não vou ganhar nada de graça. Ela já me falou que ela também não ganha das outras parcerias que ela já tem. Então, você entendeu que eu já quebrei a objeção lá no começo? Então, essa é a coisa que eu sempre faço no comecinho da reunião, para que ela me fale, porque quando eu chegar lá no final, eu falei assim, como você mesma disse, você já ganha descontos, e aqui você também vai, só que aqui é melhor ainda porque você vai ganhar dinheiro também. Isso faz sentido para você? Aí a pessoa já não tem mais o que falar. Então foi assim que eu aprendi a quebrar objeções. É isso que eu faço. E na maioria das vezes dá certo, porque aí ninguém mais fica naquela, ah, eu também, eu acho que eu tenho, entendeu? Porque senão elas viram o jogo no meio da reunião, elas querem ganhar produto de graça. Porque muitos vêm se aceitando a reunião porque eles acham que é uma reunião que eles vão ganhar amostras porque eles são profissionais da área da saúde, o tipo de abordagem das outras empresas é essa, tá? Mas já quebra logo de cara isso aí, que aí já vai funcionar melhor, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu já tirei print da tela aqui. Eu espero ter conseguido salvar. Posso dar uma contribuição com relação ao Pode, nutricionista, Sandra? Bom dia para pode. todas. Bom dia. Nutricionista costuma também colocar como objeção o Conselho Regional de Nutrição, porque eles não podem direcionar o cliente para uma marca. Eles têm obrigação de oferecer três marcas. E aí, com relação a essa objeção, eu contorno da seguinte forma: não tem problema, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Você vai dar o link, olha, nesse link você tem um desconto X, nesse você tem Y, nesse você tem Z. Normalmente, as clientes perguntam qual ela usa. E ela vai dizer, eu uso esta. E aí ela está, de uma certa maneira, jogando para a raiva sem direcionar claramente. Porque as pessoas gostam daquilo que faz aquilo que você faz também. Ela vai usar o que o nutricionista usa, o que o personal usa. Então, se ela usa aquilo, porque aquela é melhor. Então, é uma É exatamente forma o que eu de faço. contornar, tá? Exatamente o que eu faço, Maruz, Marici. Marici, inclusive, eu compartilhei um vídeo seu ontem, que eu peguei lá no Telegram, porque eu tô aprendendo, gente, a melhorar aqui as minhas redes sociais, porque se eu faço muito prospecção por redes sociais, a primeira coisa que a pessoa vai olhar quando eu abordo ela é o meu perfil. Então, eu tenho que também trabalhar isso para que eu tenha uma vitrine de qualidade, para que as pessoas entendam o que eu faço. Então, começaram a me ensinar que eu tenho que começar a colocar os depoimentos que não sejam meu, de pessoas. E aí eu achei da Marici lá no Telegram falando da experiência dela com o Nimbus. Então, eu comecei a usar isso aí ontem, eu fiz um stories lá e eu coloquei. E coloquei da Wanda também, que está aqui, eu nem falei para ela, mas eu enviei lá na mensagem dela, porque eu precisava de alguma coisa para fazer um carrossel. Então, assim, vamos aprendendo, vamos olhando um Instagram do outro,
Até depois vocês podem pegar o meu Instagram, tá aqui, ó, Sandra Leal, empreendedora. Eu tô aprendendo a fazer algumas coisas lá de carrossel, entre Reels, entre. Estão falando que eu tenho que começar a fazer live também. Então, assim, tô tendo que aprender a fazer algumas coisas para que as pessoas, quando eu for prospectar, elas olhem e falem assim, ah, beleza, eu quero falar com ela. Se a gente está com o Instagram lá de qualquer jeito, com o LinkedIn lá de qualquer jeito, com a nossa foto de perfil de qualquer jeito, então as pessoas vão tratar a gente de qualquer jeito também. Então vamos nos preocupar com o que a gente está mostrando para que a gente tenha um pouco mais de autoridade na hora de convidar, para que as pessoas aceitem falar com vocês. Pode falar, Luciano. Tudo bem, gente? Aqui eu tô falando pra caramba, mas vai ser rápido. Não se preocupe, Socorro. Eu sou nutricionista e elas também não são receptivas. As colegas não são tão receptivas. Imagino a dificuldade que você tem. Eu, sendo nutricionista, tenho também. Então, isso não é, é muito mais comum do que se imagina. Eu preciso sempre dar exemplo de alguém que está usando para elas, de repente, porque a neurologista da minha mãe usa nossos produtos no pai dela, até na minha família eu tenho problema. Claro, a maioria tem. Mas o que eu queria perguntar, você repetiu também, como vai ficar a questão do sábado? Acho que alguém já perguntou, a gente que não pode estar no local, Gente, sábado, vamos aguardar, tá? porque eu não sei se É vocês quase falaram que alguma certo coisa, que vai ter online, tá? Vamos já é aguardar certo? aí, mas hoje é quarta-feira. Eu acho que, assim, é uma questão aí até o final do dia para a gente estar dando algum tipo de notícia, tá? Mas a gente deve É, mandar o Pix antes porque, de perguntar. assim, é, é, eu tive ontem já, né, notícias que muito que provavelmente vai ter esse online, tá? Eu não sei como é que está a sala, a lotação da sala de São Paulo, mas eu sei que tem muita gente que está fora de São Paulo e que precisa estar presente nisso, tá? Mas é muito importante, gente, quem está em São Paulo está presencial, porque é no presencial que a energia acontece. Vocês levem convidados no presencial. O pessoal de São Paulo, gente, não tem o porquê não estar, tá? Porque é lá nessa hora que a gente vai fazer foto com o novo sócio, a gente vai mostrar que a gente está no evento, que a gente vai publicar no nosso Instagram. Eu acabei de falar que a gente tem que mostrar a nossa cara nas redes sociais se a gente quer começar a divulgar para o mundo o que a gente faz. Estar no evento é muito importante no presencial. Por isso que é muito importante a gente encher essa sala lá no presencial. Agora, quem está fora de São Paulo é muito importante estar conectado. Então, vamos aguardar, vamos segurar a ansiedade, que eles estão se preparando aí, eles vão soltar notícias, a gente vai ter, sim, esse online. Quem tiver fazendo parte do online vai ter que comprar o ingresso igual é o pessoal do presencial, porque tudo isso envolve custo. E a gente vai ficar com essa gravação. Porque até segunda-feira de manhã, acho que todo mundo tem que estar sabendo o que foi falado nessa reunião do sábado, para a gente continuar fazendo o que tem que ser feito. Até o grande lançamento, que vai ser dia 3 de maio. Esse que eu saiba, até o momento vai ser online, dia 3 de maio, vai ter o grande lançamento que vai começar a operação da energia. Não é isso, Milton? Gente, a minha energia vai acabar, eu vou ter que encerrar a reunião. A minha aqui, ó, meu prazo de validade está acabando, que eu tô sem tomada aqui. Socorro, pode perguntar. Parabéns aí, Sandra. A Sandra já tá no caminho certo, tá? A promoção de eventos é a atividade que mais remunera. Ela já começou sem saber, ela já está promovendo o Hyperfit já há um tempo, tá? E isso está elevando a barra dela. Aqui a história vocês têm que primeiro se desenvolver. A monetização vem em seguida, na sequência, tá? E isso é muito importante. E eu não entendo, porque esse evento é um evento da tua empresa, tá? Você tem que estar, no mínimo, cancela tudo que você tem que fazer e esteja no evento. É tua empresa. Tua empresa está lançando um produto
fora do normal, excepcional, né? Eu entendo, o Benilton tá lá caçando o pintado e pescando tucunaré, mas a distância realmente é muito mais. Vira e mexe quando dá em eventos, ele está aqui, né?